Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode 104 FM, hoje fala sobre saúde, em especial as doenças autoimunes. O nosso convidado, Dr. Augusto Kini, médico reumatologista, para a gente estar debatendo, falando e trazendo oportunidades quando o assunto é cuidar da saúde. Doutor, mais uma vez, bem-vindo à Rádio Pomerode 104 para esse bate-papo, sempre importante, porque a gente fala em qualidade de vida, a gente fala em saúde, né? Obrigado ali por mais um convite, sempre um prazer aí contribuir, né, com o meu conhecimento ali para poder informar a população e os ouvintes, né? Bom, felizmente tivemos um sucesso total depois da matéria sobre a fibromialgia. Uhum. Eu vou contar, doutor, muita gente entrou em contato com a gente e se identificou com a causa, né? Aquela coisa silenciosa da dor que nós exploramos um tanto, né? E bastante, cerca de 30, 40 minutos. E que bom, sinal que as pessoas estão antenadas e preocupadas também, né, doutor? Sim. É importante, né, trazer, a conscientização, né, de que talvez tenha alguma coisa que pode estar errado, e exatamente, né, a pessoa, né, sai da cadeira e vai investigar para pelo menos ver se é isso mesmo, né, se dá para ficar assim, se está tudo certo, né. E muitas, independentemente do médico que ela escolha, né? Uhum. A nossa função está aqui em gerar conteúdo e levar informação para as pessoas, né? Aproveitando da sua experiência, né? Da nossa audiência e juntos caminhando nesse momento importante. Exatamente. Vamos entrar no tema então, doutor? Vamos lá. Pode ser? Sim. Pronto? Preparado? Vamos lá então. Tranquilo. A gente deu como pauta hoje as doenças autoimunes. Aquela pergunta que todo mundo quer saber. O que são doenças autoimunes, doutor Augusto? Então, o que são, né, afinal, autoimunidades, doenças autoimunes? Então, doenças autoimunes são definidas como um enorme espectro, né, de entidades de doenças na qual o nosso sistema imunológico, que deveria nos defender de infecções, né, passa a entender uma parte do próprio organismo como algo a ser destruído. É como se fosse uma guerra civil ou uma organização terrorista, um grupo de células ali que deveria fazer parte da polícia, mas agora simplesmente criou uma rebelião e não quer mais ir embora e fica ali agora agredindo um determinado tecido, fazendo um certo anticorpo, aí dependendo do que é a autoimunidade, vai se apresentar, né, com uma certa gama de sintomas. Até eu procurei precisar, é como se o nosso sistema imunológico passasse a atacar a gente mesmo. Esse mesmo. Né? Em vez de sair em defesa, ele sai ao ataque. Exatamente. Ou seja, criando doenças, muitas vezes, eu queria que até que o doutor me falasse quais são as doenças, muitas vezes que estão relacionadas diretamente às doenças autoimunes, o que ela reverbera em termos disso, mas é como se o meu organismo fosse uma batalha naval ali dentro, um brigando contra o outro. Exatamente. Que desacordo celular, que desacordo de metabolismo, de tudo, hein, doutor? Não chega a esse ponto. Na verdade, sim. Na verdade, até é muito pior do que isso. Na verdade, quando a gente vai estudar mais a fundo a parte molecular, né, do que exatamente a gente consegue detectar de errado, a gente vê que realmente para que um organismo humano chegue numa autoimunidade é necessário uma cascata de erros em sequência que vão levar aquele conjunto de células de defesa a fazer uma confusão, né, nas suas conclusões de que uma hora ela conclui de que não, realmente você é uma parte integrante do meu organismo, portanto eu não vou atacar você, né? E de repente ela passa a concluir que não, isso aqui não é, isso aqui é estranho, né? E tudo aquilo que é estranho para o nosso sistema imune, infelizmente, ele ataca, tá? Por via das dúvidas, ele quer destruir. Mas, doutor, correlacionando a questão das doenças autoimunes com o ritmo de vida das pessoas atualmente, ele tem a correlação direta, o nível de estresse, né? A preocupação, sei lá, a dona de casa ou o homem que trabalha, a moça que trabalha, não importa, isso está correlacionado, principalmente, não se falava tanto em doenças autoimunes há 10, 20 anos atrás, 20 anos, vamos pegar. Exatamente. Está correlacionado, tem tido um aumento, né, das doenças autoimunes. Claro, esse aumento ele acaba sendo um pouco exagerado, às vezes, pela mídia, não vou dizer que é culpa, assim, mas é porque tem duas vias de interpretação. Uma, porque a gente está ficando cada vez melhor em detectar várias doenças autoimunes, portanto, o diagnóstico vai ser feito com mais frequência, né, o que dá a falsa impressão de que elas não existiam antes, mas também não dá para ignorar o fato de que, sim, elas estão sim aumentando, a gente tem base suficiente estatística para dizer que as doenças autoimunes estão ficando sim cada vez mais frequentes na população
E como elas não têm cura, elas vão se acumulando, né? As pessoas com doenças autoimunes, né? Na maioria das vezes, infelizmente, a gente não consegue encontrar a cura para nenhuma delas, então elas vão ficando em tratamento por anos, décadas da vida e vão ficando uma parcela cada vez maior da população. Isso tem uma estrita correlação com o nosso estilo de vida apressado, principalmente, né? Os três grandes contribuintes, né? É a nossa dieta. Tá? Alimentação. Mas, assim, né? Mas então o que eu como? Porque cada um falou uma coisa. Assim, né? Comida com cara de comida, principalmente plantas, e não coma demais. Bom arroz e feijão, um prato bem colorido. Prato colorido. Né? Fuja dos processados, tente pelo menos, né? Exato. Se eu até puder fazer, assim, uma recomendação de um livro excepcional, que é oferecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde, né? Para as pessoas poderem até baixar e ler no celular quando tiver tempo, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. É o primeiro link que você coloca no Google, já é um PDF para você baixar do Guia Alimentar. Ele é um dos guias mais elogiados e premiados do mundo da Organização Mundial da Saúde, a ponto de que o Canadá tirou de circulação o seu guia alimentar e colocou para a população canadense o nosso guia alimentar brasileiro. Bacana, hein? E de fato, o feijão com arroz, que foi o que tu dissesse ali, é a chave, tá? É um dos pouquíssimos pratos do mundo que tem todas as proteínas ao mesmo tempo em que principalmente tem muita fibra, né, carboidrato saudável, né, e sim, isso realmente... Aquela tradicional comidinha do brasileiro, né, o feijão, arroz, uma saladinha de alface e tomate, cebolinha, né, um bifezinho no capricho, sim, cuidando do sal, aquela coisa toda, excesso de temperos também. Perfeito. E aí tá bem alimentado, né? O PF clássico é um dos melhores pratos, curiosamente. Arroz, feijão, né? E carne, né? Arroz, feijão, saladinha e uma carninha. Exatamente, uma carninha seca, né? Não frita, não empanada. Né? E tem que tirar a batata frita também, sinto muito. Né? Mas assim... Aí já virou a laminuta, né? Senão também não pode exagerar. Não né? quer dizer que não possa comer. Exato. Né? Mas com moderação, também, né, doutor? Com moderação, tudo com moderação. Né? E tem alguns dados que mostram que realmente, né, nos últimos 10 anos, as famílias brasileiras elas têm consumido 40% menos arroz e feijão, né? Então tem piorado bastante a qualidade da flora intestinal, o que aumenta a chance de algumas células que passam ali perto do intestino, que tem alguma relação, né, com a nossa digestão, fiquem um pouco mais desreguladas, um pouquinho mais inflamadas, né? Bom, e nessa construção de uma dieta, obviamente, né? É sempre que a gente fala, né? A saúde passa pela boca, né? Aquilo que a gente come é aquilo que a gente reflete. Sim. Mas assim, em termos de doenças autoimunes, o que a gente falou de uma forma ampla agora, né? Sim. Ampliou o espectro falando o que são doenças autoimunes. Sim. Mas, em específico, muitas vezes não adianta ficar tratando só o sintoma, né, doutor? Sim. Né? Se o cara tem alergia, não adianta passar creme para tirar a coceira, porque ela vai voltar depois. Exatamente. O grau de estresse dele muda, o corpo vai reagir, ele vai se atacar, o corpo se sabota, vamos dizer assim, né? Pior que isso é verdade. Mas quais são as doenças autoimunes que estão no trend topic, assim, que estão correlacionadas realmente com a autoimunidade? Você vai ter isso. Responder individualmente para cada pessoa, às vezes a gente precisa, né, de uma série de estudos para identificar, às vezes, até a genética daquela pessoa. Já existem vários genes que estão identificados, né? Nem tudo é uma sentença judicial, né? Então, assim, só porque você tem uma genética que predispõe, não significa que você está, né? Não, com certeza você está condenado a ter lúpus. Mas também, infelizmente, existem sim alguns genes que aumentam assim tremendamente a possibilidade de uma doença autoimune aparecer, a ponto de que, se o paciente tem um determinado gene no sangue positivo, mais de 80% de chance de aparecer lúpus, por exemplo, que é o lúpus monogênico, que tem alguns tipos já, né, identificados de genes que se alteram, e se essa pessoa apresenta uma dessas alterações, infelizmente, né, se ele tiver 100 clones, 80 deles em 10 anos vão ter lúpus, né? Vão carregar esse gene. Bizarramente, infelizmente sim, tá? Em relação às doenças mais comuns, né, que você perguntou. Deixa eu fazer uma pergunta. O doutor está falando em gene, em carga genética, sim, né? Todos nós carregamos, do meu pai, da minha mãe, sim, né? Eu vou desenvolver a diabetes ou não, tudo vai depender. Sim. Nós conversamos aqui com o Vilcim, do Laboratório Sandrilli, e eles têm o teste genético. É extremamente interessante, né, doutor? Não é conclusivo ao ponto que você vai ter, sim, mas é um alerta para você se cuidar. Exatamente. Se você vai ter uma tendência a diabetes,
segura no doce aí, porque senão você vai desenvolver essa tendência. Isso. Seria isso, doutor? É mais ou menos isso. A importância, eu acho que dos testes genéticos, né? Sim. É um investimento que a gente faz, né? Sim. Talvez uns mais velhos, mais novos, meia idade, que não desenvolveu ainda, não sei. Com certeza, né? O painel, hoje, às vezes, a gente precisa normalmente dar uma filtrada para aquilo que a gente quer encontrar, né? Porque quanto mais amplo o painel também, mais caro acaba sendo. Mas sim, se a gente conseguir filtrar por uma hipótese, né, e encontrar alguns genes relacionados com uma possibilidade de doença, fazer às vezes esse cariótipo, né, também chamado ali o exame, pode trazer bastante ajuda, né? E em termos que muitas doenças autoimunes demoram a ser diagnosticadas, isso é mito ou é verdade, doutor? Não, é verdade, até porque normalmente o pessoal até não conhece, às vezes, o sinal clínico que as doenças autoimunes acabam trazendo. E às vezes elas podem realmente ser silenciosas, de forma que quando a gente, na reumato, né, está atendendo um paciente, ele vem às vezes por causa de um sintoma específico de uma doença, vamos dizer, por exemplo, é uma artrite reumatoide, né, que vamos dizer, entre aspas, na reumatologia, é meio que um dos carros-chefes, uma das doenças autoimunes mais comuns da reumatologia, um clássico, assim, é a artrite reumatoide, né. Ele vem por quê? Bom, porque ele está com artrite, uma inflamação muito importante nas articulações, ele não consegue se mexer, ele fica louco de dor, né, passa a depender de outros, às vezes... Perde mobilidade, doutor? Perde mobilidade, e no caso específico da artrite reumatoide, em alguns casos pode ser permanente se não tratado, né, dependendo do anticorpo. Mas em todas as articulações? Principalmente ataca onde? Então, aí cada doença autoimune tem a sua articulação de preferência, exatamente. A gente não sabe o que faz ainda elas preferirem, né? Mas de fato elas têm. A gente usa isso até como um dado clínico. Aonde está a artrite ajuda a gente a identificar qual é a doença. A artrite reumatoide é principalmente mãos, pés e punhos, né? São os mãos, pés e punhos. Elas não ficam duras de manhã, né, elas ficam com as articulações inchadas, a mão inteira não, mas os dedos, e aqui essa parte, né, inicial, que são as metacarpofalangianas, né, os nós dos dedos, como a gente fala aqui, né, da mão ficam inchados, principalmente dói mais de manhã e endurece, o paciente, mesmo que não tenha tanta dor, ele não consegue dobrar. Não tem mobilidade. E aí ele fica, às vezes, assim, 2 horas, 3 horas para conseguir fazer todo o movimento de mão, e às vezes ele precisa de alguém da família para abrir alguma coisa para ele nesse meio tempo, né? Então tem alguns ali que falam, eu tenho que acordar agora 2, 3 horas antes de me arrumar para o trabalho, porque senão eu não consigo me vestir. E sente dor? Realmente a mobilidade? Dói muito. Como cãibra? Qual é a sensação que um paciente tem? Muita gente deve ter isso, deve estar nos ouvindo também. Normalmente a dor é como se fosse meio que uma queimação. As artrites, elas queimam meio que como se fosse uma queimação, uma sensação de inchaço, né? Até porque incha de verdade. Ardência, talvez? Uma ardência, ou como se fosse um monte de agulhazinhas, assim, sabe? Milhares de agulhas naquela articulação, né? Ou às vezes a gente diz que é uma dor mal caracterizada, né? Que o paciente também não consegue dizer, só dói. A gente dá várias, é uma facada, é isso, tá esquentando. Não é nada disso, né? Beleza, dor mal caracterizada, mas assim, o horário onde ela dói, o horário em que dói, né? Se é principalmente de manhã depois de acordar e se trava principalmente depois de acordar, esse é um dos principais sintomas de artrite, tá? Então, essa dor, a gente principalmente quando o paciente chega, a gente não classifica assim, a gente chama de artralgia, né? É uma dor articular. Aí, dependendo do que o paciente fala, a gente vai filtrando. Então, isso é uma artralgia inflamatória, isso é uma artralgia mecânica, né? Então, assim, é uma dor que realmente fala mais a favor de uma doença autoimune, ou é uma dor que fala mais a favor de vício postural, ou problema de alguma coisa que ele faz muita força no trabalho. Repetição, tarefas repetitivas, exatamente. Né? Então, tudo depende de como o paciente vai trazer essa informação. De um modo geral, para eles se policiarem até em casa, né? Será que eu estou com alguma doença autoimune? De um modo geral, as doenças autoimunes, elas têm um fundo inflamatório em comum, então cansaço, uma certa perda de peso pode acontecer, um certo desânimo às vezes até, né, até por questão emocional mesmo. Assim, eu ia dizer, né, doutor, porque acaba ficando impossibilidade de fazer movimentos, pegar o filho no colo muitas vezes, ou neto, que seja, e a questão emocional impacta, né, doutor? Exatamente, com certeza a frustração ali do paciente ver as limitações funcionais que ele vai agregando, com certeza
agrega um importante componente ali nas doenças. Bom, a gente estava falando de artrite reumatoide, né, doutor? Mas eu estava vendo aqui doença celíaca, esclerose múltipla, o impacto das autoimunes na nossa vida é extremamente perigoso, né? É perigoso, né? Como eu falei, elas são uma gama muito, né? É muito ampla, assim, né? As doenças que aparecem, claro, nem todas as doenças autoimunes são do impacto da reumatologia, né? Como eu falo, a reumatologia é o médico do aparelho locomotor, então quase todas as nossas doenças têm algum impacto nos movimentos, né? Esclerose múltipla da neurologia também é uma doença autoimune que agride ali partes do sistema nervoso central, o cérebro. A doença celíaca também da gastroenterologia é uma doença que também tem muita relação com a reumato também, né? Mas ela pode ter consequências articulares também, apesar que isso não é comum, né? A maioria das vezes vai ter problema de absorção, né? Uma doença autoimune relacionada exclusivamente ao glúten, né? E se o paciente tira o glúten, é um tratamento até curioso, né? Só tirar totalmente o glúten, que daí, no caso da doença celíaca, ele vai ficar realmente melhor. Ou seja, o corpo vai parar de sabotar ele porque já não vai ter o combustível que ele precisava. Exatamente. Resumindo assim, o celíaco, né? Exatamente. Mostrando como são muito amplas, assim, né? As doenças autoimunes e como a gente realmente precisa estudar e entender exatamente o que cada uma está fazendo ali a nível molecular para tentar ir certinho combater, porque às vezes muitas pessoas pegam na expectativa, na esperança, né, de trazer uma melhora até mais rápida para o seu quadro, pegam a solução de uma doença e tentam generalizar para todas as outras. Então, uma artrite reumatoide que tenta cortar o glúten ou algo assim, não, mas isso é para a doença de pacientes celíacos, não adianta nada, o glúten não tem nada a ver com a autoimune está capilarizado em várias doenças, né? Exatamente. Então, assim, o nosso sistema imunológico, né, falando de uma maneira até mais simples, ele tem até agora pelo menos umas 5.000 proteínas que ele utiliza para fazer comunicação. E assim como o nosso exército tem a marinha, tem a aeronáutica, né, tem algumas subdivisões, nosso sistema imune também tem células que preferem matar vírus, que preferem matar bactérias, que preferem matar parasitas. Tem as subdivisões lá dentro. As subdivisões. Para o nosso corpo saber qual pelotão ele vai treinar melhor, ele precisa, né, de algum agressor invadindo ele, que vai gerar uma série, uma cascata de informações, e daí, através disso, ele vai fazer como se fosse uma verba, né? Ele vai fazer a seleção ali, não, realmente agora a polícia militar, por assim dizer, né? O vírus é o mais... Vamos fazer uma brincadeira, o grupo de artilharia antivírus, o grupo de artilharia antibactérias, né? Exatamente, daí ele vai fornecer as armas, assim, para o pessoal, né? Porque essas células, elas todas existem circulando no nosso organismo de uma maneira inativa, né, e numa certa população normal, só que daí quando um agressor aparece, elas se proliferam, se tornam ativas e prontas para fazer o combate daquele agente específico. Inclusive, nem todos são até micro-organismos vivos, né, até o ácido úrico da gota, por exemplo, né, quando ele está em excesso, ele pode também, né, fazer uma resposta imune, né, selecionar um tipo de célula da nossa imunidade. Então, a gente até usa isso como a nosso favor, né? As nossas vacinas, elas têm alguns metais, alguns resíduos de alumínio que irritam de propósito o nosso sistema imune para justamente melhorar mais a resposta à vacina. Para criar esse anticorpo com mais qualidade dentro do nosso organismo. Exatamente. A gente utiliza essas provocações, né, que a gente dá no nosso sistema imune para que justamente a vacina tenha mais eficácia. Resumindo, doutor, muitas vezes o tratamento das autoimunes, o doutor entra como uma figura de equilíbrio, né? Exato. Porque às vezes não vai conseguir obter a cura, muitas vezes elas não têm cura, né? Sim. No prognóstico geral, vamos pegando os casos mais tranquilos, celíaco, a ausência do glúten, ele vai dar o equilíbrio que ele precisa, é um pouco mais fácil ser combativo, mas algumas doenças estão relacionadas ao ritmo de trabalho, ao dia a dia, ao estresse, que isso pode voltar. Sim. Fica difícil também, né, doutor? Fica. De ter o controle, de falar para o cidadão, olha, você precisa diminuir o ritmo, você vai ter que, muitas vezes, sei lá, você tá no psíquico, né? Cada um é cada um, mas vai ter que tratar a ansiedade primeiro, para depois combater aquela infecção que está vindo. Enfim, é complexo também, né, doutor? É um combo, né? Essa do estresse ali é lambada, porque ela é campeã para autoimune, né? É campeã, é um dos campeões, né? A gente falou antes da dieta, né? Dieta, estresse e poluição. E cigarro, né? Mas é que cigarro nem todo mundo fuma, então, assim, a nível de população geral, a poluição também. Quanto mais próximo de centros urbanos
de maior poluição, mais lúpus eritematoso sistêmico e mais artrite reumatoide a gente vai ver. Então, às vezes o paciente ele vem até com uma ideia de que, nossa, como é que pode o meu organismo fazer isso comigo mesmo? Me sabotar, né? Às vezes até gera uma sensação assim, de sintoma de depressão, até uma culpa, né? Mas o que eu fiz de errado e, na verdade, às vezes era um risco oculto que a pessoa nem tinha como controlar, né? Ah, tá aspirando ali, às vezes, uma poluição e... É um fator externo, É né? um fator externo que a pessoa, infelizmente, nem sabia que geraria isso. O estresse, né? Estresse é igual em nível molecular, é igual a cortisol. Quando a gente fala de estresse, é isso, né? Uma liberação um pouco acima do esperado e prolongada de cortisol, que é o nosso hormônio de urgência, de defesa, né? Para picos, para reações, se assim, um urso entrar aqui agora, ele é ótimo para ser liberado, tá? A gente vai sair correndo e tal. Mas... vai me deixar ligado, né? Só que, né, o nosso organismo, a forma que a nossa sociedade, né, funciona hoje, infelizmente, a gente dispara muitos gatilhos. Eu provoco essa disparada de perigo desnecessária por força do meu comportamento, das minhas reações. Exatamente. A gente tem muita expectativa e gera esse disparo de perigo para uma coisa que realmente não vai colocar a nossa vida em risco. Isso, infelizmente, claro, é só de falar e entender, não vai fazer o cérebro mudar de repente, ele vai continuar gerando esse estresse, e aí esse cortisol fica aumentado. Só que cortisol aumentado por um período prolongado aumenta a chance dos nossos policiais colocar a arma engatilhada e começar a atirar onde não deve. O combate está vindo, né? E daí o nosso organismo, como eu falei, né, são mais de 5.000 proteínas, ocorrem erros o tempo todo, só que o nosso organismo também tem muito jeito de neutralizar esses erros. Então aquela expressão quando se fala que a ansiedade é o mal do século, ela é a principal. Não deixa de relacionando com as autoimunes, por exemplo. Ela com certeza tem um impacto fundamental negativo, né, para aumentar a incidência das doenças autoimunes. Deixa eu só ainda pegar um ponto da artrite reumatoide, já que é a área do doutor, sim, né? Sim, pode falar. E tem muita gente, né? Como disse, bate no consultório e é batata, né? Sim. Doutor, como é que faz o tratamento e acompanhamento? Você sabe da doença autoimune, a gente sabe que tem muitas vezes a questão psicológica envolvida, a questão emocional. Mas para o cidadão já tentar realmente já ganhar mobilidade, como é que faz? Como é que combate a artrite reumatoide? A artrite reumatoide, de uma forma específica, né? Ela é tratada de uma forma que as medicações que a gente escolhe vão afetar, né, as moléculas que alimentam as células da autoimunidade. Então, a gente vai tentar tirar o fornecimento de arma para aqueles terroristas. Então, infelizmente, a gente, né, tem que lidar com alguns efeitos colaterais, né, que é como se fosse um cobertor curto, né, nessa parte da medicina, né, que precisa, o rosto está gelado, beleza, sobe, mas descobre o pé. Interrompendo o fornecimento de armas, entre aspas, né, para essas células terroristas, a gente também diminui as armas para as células de defesa normal. Então, é normal que, né, um efeito colateral de algumas das nossas terapias são chamadas de imunossupressoras justamente por causa disso, né, elas aumentem um pouco a taxa de algumas infecções. A longo prazo, a gente usa o mais, né, a droga de ouro, assim, né, da artrite reumatoide, que mudou o prognóstico da artrite reumatoide desde que foi descoberto que funcionava é o metotrexate, originalmente lançado para tratamento de câncer, né, na oncologia, a oncologia abandona ele cada vez mais. Na reumatologia, a gente utiliza doses 40 a 100 vezes menores do que a oncologia. Então, o paciente, às vezes... Doses homeopáticas, como falam, né? Doses bem baixinhas mesmo, né? E o paciente se assusta porque ele vai ler a bula, ferida na boca, queda de cabelo, náusea, vômito, né? Fica sarcopenia, ele olha a sarcopenia, vê aqueles magrão, assim, né? O que é sarcopenia, doutor? Sarcopenia é uma perda muito grande da massa muscular, né? E do peso, né? E daí você fica com um fiapo. Meu, assim, o cara né? enxugou. E daí vê tudo isso na bula, mas é que a bula do metotrexate foi lançado no mercado quando ele foi lançado para tratar câncer. Com altas doses, né? Uma dose absurda. A gente não vê normalmente esses efeitos. Então, isso é específico da artrite reumatoide, apesar de que o metotrexate ele é como se fosse um dos campeões da reumatologia. Ele é usado para mais de 30 doenças diferentes, como uma primeira linha, tá? Porque ele afeta uma região ali da nossa imunidade que realmente alimenta muitas células autoimunes quando ela dá problema, né? Via da adenosina, falando mais especificamente.
E aí, isso é um tratamento a longo prazo, né? Que é para a pessoa desinflamar ao longo do tempo, porque o Methotrexate ele leva de 3 a 6 meses para fazer efeito, mas a pessoa quer melhorar agora, né? E aí a gente lança a mão daí de algumas medicações que podem melhorar agora, que na maioria das vezes acaba sendo o corticoide. Né? Não, e são duas vias, né, doutor? Como a gente falou desde o início, né? Você está tratando a dor, né? O problema da artrite, Sim. Mas em outro lado, o doutor precisa conhecer o histórico do paciente, o ritmo de vida dele, Sim. Porque muitas vezes um acompanhamento psicológico, neurológico de um lado, o tratamento da doença de outro, para se ter esse equilíbrio, né? Exatamente. Eu já percebi, por exemplo, às vezes eu tenho alguns processos alérgicos por força do estresse, né? Eu achei, eu adoro ouvir às vezes vídeos ou escutar canções para dormir, aquelas que relaxamento, e eu percebi que o nível, talvez o cortisol, seria isso? Sim, ele baixa, e aí eu simplesmente a coceira para. Tem que trabalhar esses dois lados, não tem como fugir, né, doutor? Não. Senão vai voltar a artrite toda hora, né? São partes... Trabalhou 3, 6 meses, quando vê tá de novo, né? São partes fundamentais do tratamento, né? A atividade física até vem como um grande aliado justamente para fazer com que a mobilidade volte, né? Porque a inflamação não consome só um pouco da articulação, né? Ela também vai, com o passar do tempo, consumir a massa muscular do indivíduo sem que ele perceba, então ele vai ficar mais fraco. Tem que fazer, às vezes, exercício de musculação, aeróbico, que também são anti-inflamatórios naturais e são aliados de todos os nossos tratamentos. É o que eu mais prescrevo no consultório, exercício físico. O que elas liberam no corpo, hein, doutor, quando eu faço atividade física? Hein? Quando a gente faz atividade física, né, a gente desinflama a longo prazo através, né, paradoxalmente, de liberação de proteínas inflamatórias. Tá? Eu boto para fora. É aquele negócio que eu falei, né, do cortisol em picos. Se entrar um urso agora, ele vai ser muito útil, só que continuamente ele não é muito bom, né? É a mesma coisa na atividade física, né, principalmente a interleucina 6, né, a proteína, falando especificamente, né, que também está relacionada com um monte de doenças autoimunes. A artrite reumatoide também, uma das medicações aborda e tira a interleucina 6, né, da jogada, né, que é o tocilizumab, falando o nome do remédio. E aí, só que a interleucina 6 liberada em pulsos fortes, aí a longo prazo ela tem um efeito anti-inflamatório, entendeu? E assim, o nosso organismo, ele tem uma mania de economizar as coisas. Então, assim, assim como tem, vamos dizer, a célula que ataca o policial, tem, vamos dizer que um bombeiro, que não é o cara que vai combater, mas é o cara que vai botar os outros, né, em segurança, que seriam daí os linfócitos reguladores, os T reguladores, né, que são células anti-inflamatórias. Os linfócitos T reguladores e as células anti-inflamatórias são selecionados, né, a partir de pulsos da interleucina 6 fortes, enquanto que as células da polícia, as células autoimunes, eles são mais selecionados por um contínuo de interleucina 6 liberado ao longo do tempo. Então, eles veem que a mesma molécula pode ter, ao mesmo tempo, efeito inflamatório e anti-inflamatório, dependendo de como ela é liberada dentro do organismo. Mesma coisa do cortisol, mesma coisa da interleucina 6, né? Tudo é baseado nessa dobradinha que o nosso organismo adora fazer com a mesma coisa, né? Que loucura, tecnicamente pensando nisso tudo, né? Sim. É o compasso, tem que estar exato, né? Por uma desregulada ali no carburador já prejudica o motor inteiro, né? Exatamente. Já não vai funcionar. Doutor, mas para a gente trabalhar a questão de mitos e prevenção, nos encaminhando para o final também, sim. As pessoas sempre falam em autoimunes e correlacionam às vezes essa dúvida do contagioso. Sim. Elas são contagiosas ou não? Não, nenhuma doença autoimune. Porque às vezes vai ver lá o cara, vamos pegar com uma psoríase, está com uma pele machucada, cabeça, dependendo do fato, fica aparente, né? Sim. Não tem como esconder. Sim. Nossa, não vou nem chegar perto. Existe isso, doutor? Esse preconceito ou caiu muito isso? Não, isso é só uma reação natural, né, do nosso organismo para evitar doenças, né, para evitar de contrair, um reflexo primitivo, mas na verdade não, né, as doenças autoimunes, elas não têm a capacidade de, assim, passar de um indivíduo a outro, a não ser que a gente realmente faça um esforço gigantesco, no caso, uma pessoa com psoríase ou com alguma doença autoimune vai doar medula para uma outra pessoa. Ela jogou carga genética, né? Sim, que daí não pode. Aí realmente pode ir umas células autoimunes e aí você transfere. Mas assim, é um caso da exceção que realmente, né? Assim, nós aqui, né? Por exemplo, se eu tivesse lúpus, eu não ia passar para ninguém. Existe sim a transmissão vertical, que como em biologia e medicina, né, transmissão vertical é de pai para filho. Isso sim, com certeza a herança genética entra muito na jogada, falando de novo naqueles genes que eu mencionei antes, né?
Bacana. A gente está recebendo o doutor Augusto Kine, médico reumatologista. O doutor está atendendo aonde, doutor? No hospital aqui de Pomerode, né? No HMRT, nas quintas-feiras, quartas e quintas, né? Que eu atendo ali. E também eu atendo em Blumenau, no Centro Catarinense de Imunoterapia. Em média, para a gente lembrar, dura 1 hora a consulta, mais ou menos, doutor? 60 minutos. Mas puxa a ficha do cidadão, né? Porque precisa, como você viu... Do homem ou da mulher que chega lá, vai puxar a ficha, né? Como você viu, a gente precisa fazer uma avaliação bem completa. A Reumata, ela é meio famosa ou meio mal falada por ser muito detalhista, porque isso realmente muda, às vezes, o nosso raciocínio, né? Eu queria também só, se eu puder, fazer mais uma ressalva, eu acho, porque eu mencionei uma coisa importante para ti, né? Que no tratamento da artrite reumatoide, o alívio rápido vem com prednisona. E aí eu quero fazer um alerta bem importante, porque prednisona não precisa de receita para comprar. E é corticoide, é só o cara ir lá na farmácia pedir. Sobrecarga no organismo, né? E aí o que acontece? Ele vai lá, fica super bem, porque realmente a prednisona trata de maneira rápida a artrite reumatoide e fica usando o corticoide pro resto da vida. Só que a gente já sabe que, infelizmente, os corticoides também têm uma carga grotesca de efeitos colaterais a longo prazo que variam com tempo e dose de uso. Então, vamos abrir parênteses então, ou melhor aspas, dentro dos efeitos negativos do uso excessivo de corticoides. A prednisona. O que ele causa de impacto no corpo? Porque está tratando uma doença, mas vai gerar outra, né? Vai gerar outras, infelizmente. Por exemplo, doutor. Vamos lá. Até é recomendado, até pelas preceptorias atuais e nos congressos, que a gente assuste o paciente mesmo com os efeitos colaterais dos glicocorticoides, que é para facilitar de retirar, né? Então, no caso, né, os corticoides a longo prazo, eles aumentam a pressão intraocular e podem levar ao glaucoma. Outra doença ocular que eles também fazem é a catarata induzida por corticoides, que é diferente da catarata do idoso, opera mais cedo. Eles deixam a pele fina e mais fácil de machucar e mais difícil de cicatrizar. Eles descontrolam totalmente os quadros de diabetes, tá? Então, o paciente com pré-diabetes às vezes pode evoluir temporariamente para diabetes se está com corticoide. E um diabético que às vezes lutou para controlar uma insulina para equilibrar, com o corticoide ele desequilibra tudo de novo. Tá? Existe o diabetes induzido por glicocorticoide, que nem sempre melhora quando a gente tira o glicocorticoide. Eles consomem massa muscular menos do que a doença autoimune em atividade, claro, mas ainda assim consomem, por isso que a gente precisa de outro tratamento, né? Eles podem fazer osteoporose, a osteoporose induzida por glicocorticoides. É o câncer nos ossos, né? É o osso mais frágil. Mais frágil. É o câncer osteoblastoma. Mas aí e infelizmente a osteoporose induzida por glicocorticoides fratura mais o quadril do que a osteoporose mais comum, que é a da menopausa da mulher. Né? Então, sim, é mais difícil de tratar. Então, quanto menor tempo e menor dose, melhor. Mas como em outras oportunidades, a gente já falou isso, eu acho que vale restabelecer esse contato com a nossa audiência, né, doutora? A automedicação é prejudicial ao extremo. Exato. Você se conhece até certo ponto, né? Mas quem estudou, quem se preparou são os médicos, né? Então, independentemente de ser o doutor ou não, a importância de buscar o apoio médico, o conhecimento, afinco, através de exames, detalhar o que é a minha autoimune, por exemplo, do que sair tomando analgésicos, corticoides de forma indevida, né, doutor? Então, eu acho que vale o cuidado, vale o alerta, né? Sim, eu aí só queria fazer realmente essa ressalva, porque senão o cara vai dar uma despertinho, né? Ah, beleza, vou me tratar aqui, né? Mas não é assim, né? Não, infelizmente não. Infelizmente trata não é assim. O sintoma, mas não a causa, né? Exatamente. Doutor, vias de fato para a gente fechar. Então, por exemplo, se eu já sou uma pessoa que tenho autoimune, tenho filho, já cabe, de repente, fazer um exame genético nele, perceber alguns detalhes importantes, que talvez eu possa fazer esse bloqueio de desenvolvimento no futuro. Será que não? Sim, em algumas doenças... Vale ou não? Vale, até por um controle de riscos, né? De um modo geral, o que mais funciona para evitar as doenças autoimunes? Atividade física regular e o dormir bem. O nosso sistema imune, o nosso exército, ele fica mais fortalecido se a gente dorme bem de maneira consistente. Que legal. Doutor, que mensagem você deixa aí para quem convive com sintomas, ainda não procurou ajuda, ou quem convive com sintomas, mas
procura ajuda, mas sabe que a luta é diária. Sim. Olhando para aquela câmera, que mensagem o doutor deixa para quem está nos vendo e nos ouvindo aqui pelo nosso podcast? Se você possivelmente, né, ficou desconfiado que você pode ter uma doença autoimune, por favor, não espere, porque não tem como saber, sem uma avaliação médica, se você tem alguma doença autoimune que pode trazer uma deformidade permanente para sua articulação ou não. De todo modo, mesmo que não seja deformante, todas as doenças autoimunes aumentam dramaticamente o risco cardiovascular, o desenvolvimento, então, do infarto agudo do miocárdio, o derrame e também a doença de Alzheimer. E para aqueles que já estão tratando uma doença autoimune e ainda não viram um resultado, calma, a gente, às vezes é só o tempo da medicação agir, que ainda não deu tempo, né? Às vezes é só uma questão de ajuste, porque cada vez mais estão sendo estudados mais e mais tratamentos, estão sendo aprovados, e também para o povo do SUS, né? Falando especificamente da artrite reumatoide, os melhores tratamentos disponíveis no mercado, no mundo, o SUS cobre, tá? Então, até uma questão de esperança ali para o pessoal. Que bom, doutor. Obrigado mais uma vez pela presença aí. Prazer. Compartilhar um pouco do seu conhecimento de alguma forma, né? Sim. A gente sabe que a última entrevista sobre a fibromialgia foi um sucesso total também. Mostra também que as pessoas estão saindo da zona de conforto, buscando qualidade de vida, tá ficando com dor em casa muitas vezes. Quem quer, porque, como o doutor disse, os tratamentos por parte do governo estão aí, o conhecimento, a parte técnica medicamentosa estão cada vez mais evoluídas. Exatamente. Né? Então, vamos tentar vencer um pouco desse lado e combater esse lado emocional e saber que para a gente se mover, se mexer, a gente precisa de um profissional, né? Exatamente. Independente de qual for, né, doutor? Exato. E dá para melhorar. Né? Bastante, né? Bastante. Tem relatos lá, doutor? Meu Deus. Às vezes, como eu falei, né? A gente. E às vezes, desde a primeira, segunda sessão, segunda consulta, né, doutor? Quando a gente acerta o tratamento, a gente já vê do jeito que levanta na cadeira, né? Que já levantou mais rápido ou que até que veio sozinho. Né? Eu ia dizer, às vezes ele veio com a mulher nem fala na hora da consulta. Ou vice-versa, né? Ninguém nem ajuda a mexer, já vem sem a tala, já vem sem. Já quer mostrar que chegou chegando, né? Exatamente. Vem com aquele sorriso, assim. É nítido até antes de chegar no consultório. E vocês trabalham para isso também, né, doutor? Com certeza. Essa é a grande meta, né? Reestabelecer qualidade de vida para o paciente. Exatamente. Né? Vida boa, né? Vida boa e longa, né? Então, os dois. Obrigado. Doutor Augusto Kine, médico reumatologista. Obrigado ao João pelo suporte técnico também. Nos encontramos no próximo podcast, Pomerode Entrevista. Hoje falando sobre saúde. Lembrando que essa matéria também cortes nas nossas redes sociais e também pelas plataformas aí das rádios Pomerode 104. Até a próxima edição.